Olá, gente! Estamos com mais um podcast Pet Vida e hoje vamos conversar com Carla Loureiro. Ela que é médica veterinária há 13 anos, tem especialização em acupuntura, neurologia, vigilância em saúde, cursos em fisioterapia e alimentação natural. Ela tem um currículo muito vasto, né, gente? Vamos conversar sobre um pouquinho de cada assunto. Então, vai ser um bate-papo bacana, leve e para vocês entenderem mais um universo da medicina veterinária. Antes de a gente conversar com a Carla Loureiro, eu peço que vocês apertem o sininho para ter acesso às notificações para receber todo o nosso conteúdo. Curte, comenta, compartilha, vai lá, passa para todo mundo que você conhece, porque é um conteúdo diversificado, bacana e riquíssimo a respeito de todos os assuntos e esse universo da causa animal, do bem-estar animal e dos cuidados com o seu pet. Carla, muito obrigada por você mais uma vez estar conosco, você que desde o princípio participou já de algumas entrevistas com a gente, falando sobre acupuntura, falando sobre neurologia, falando sobre os cuidados com o animal, alimentação natural mesmo, você que tem diversos cursos, tem uma clínica que é a Harmony, e trabalha com isso, se dedica todo o seu tempo a esses cuidados com os animais. Conta como tudo começou e por que você escolheu a acupuntura, por que você escolheu fazer curso de alimentação natural. A gente sabe que aqui em Alagoas é um campo assim que ainda precisa ser muito explorado, né, para que as pessoas entendam como funciona, a importância também da fisioterapia para esses animais e você que se dedica tanto, né, tem toda uma estrutura adaptada e adequada para eles. Agradecer primeiramente o convite. Imagina. Nós já nos conhecemos há um tempo, né? Desde nessa trajetória PET. A minha paixão pela reabilitação começou ainda na graduação. Em 2008, eu tive no Congresso Internacional que aconteceu no Brasil e eu tive acesso a algumas palestras, né? Então, as palestras de acupuntura, da área de reabilitação, já me chamaram muita atenção. Então, antes mesmo de terminar a graduação, em 2010, eu comecei a minha especialização em acupuntura. Então, quando eu terminei a graduação, eu já tinha um ano de pós-graduação. Sim. Então, eu sempre tive certeza que eu queria essa área, né, da acupuntura. A fisioterapia foi algo que veio a se somar, porque eu percebia... Com certeza é agregador, né? Porque linkam. Isso, porque a acupuntura ela tem muito foco, claro, da reabilitação, mas a fisioterapia, ela visa o retorno do movimento, a melhora da deambulação, aumento de massa muscular. Então, eu via que dentro da acupuntura, a gente precisaria associar esses outros benefícios. Foi quando eu fui atrás da fisioterapia. Então, cursos de extensão, a gente fez uns cursos, estágios em São Paulo, na rede que existe em São Paulo, que é focada nessa área de físio. Foi quando a gente, né, viu a necessidade de ter uma clínica especializada em reabilitação. E com toda a estrutura adequada Sim. para o tratamento, né? Porque não é só chegar lá, fazer uma fisioterapia, pegar na patinha, movimentar, fazer aquela parte técnica, mas ter uma estrutura realmente que ajude na reabilitação desses animais. Isso. Aí, quando voltei a Maceió, fizemos um investimento no local, porque até aquele momento, né, dessa finalização desses cursos de físio e acupuntura, eu não tinha um local fixo. E como eu queria trazer uma esteira aquática, que é a única que aqui nós temos em Alagoas. Eu até ia perguntar, é a única ou tem alguma outra clínica que oferece? É a única esteira aquática aqui em Alagoas e sabendo dos benefícios maravilhosos, a gente fez esse investimento, comprou em São Paulo, foram dias para chegar aqui. Eu lembro até hoje, assim... Imagina você apreensiva, chega logo que eu quero começar. E a dificuldade, né, de entrar, porque não passava na porta. Então, assim, muita gente não sabe desse início que é dificultoso. Dos bastidores, né? Então a gente conseguiu adequar no ambiente. E a gente foi vendo como é benéfico, né, essa associação dessas duas terapias. A maioria dos meus pacientes, eu gosto de associar as duas terapias. Então, nas sessões, a gente inicia com a acupuntura, com esse foco, né, analgésico, anti-inflamatório, e depois a gente vai para o movimento, que é estimular o animal a voltar àquele movimento natural, né? E no decorrer dos anos, eu fui observando que muitos pacientes chegavam para mim com déficits neurológicos e também com diagnósticos ainda não conclusivos. Então, eu vi a possibilidade de fazer mais uma pós. Foi quando foi buscar uma especialização no interior de São Paulo, né, por 2 anos, e me especializei em neurologia veterinária.
Que é uma Que também está especialidade vinculado, né? Acaba totalmente. que uma especialização vai ligando-se à outra, né, Carla? Porque assim, existe a neuroreabilitação. Até meu trabalho de conclusão da pós foi neuroreabilitação. Uhum. Então, quantos benefícios a acupuntura e a fisioterapia vão lá no estímulo nervoso e faz aquele animal que de repente não anda voltar a andar. Eu acho isso fantástico. Incrível. Né? Imagina a emoção de você, né? Ter se especializado nessa área e ver que todos os seus estudos têm trazido bons resultados, têm ajudado na reabilitação desses animaizinhos. Os tutores devem ficar muito felizes e, assim, agradecidos para todos sempre a você, né? O seu trabalho. Eu falo sempre, assim, que cada paciente a gente se emociona muito. Porque recentemente uma cachorrinha fez uma cirurgia de coluna e ficou sem andar após a cirurgia. Pode acontecer, né? Não é sempre, mas pode acontecer. E choramos todas. Eu, minha funcionária, a tutora, né? A ajudante dessa tutora que estava junto. Então, todas choramos quando a cachorra começou a dar os primeiros passos. Imagina a emoção de todo mundo, né? Que não tinha mais aquela esperança após uma cirurgia. Tá lá prostrado, não se movimenta. E quando você começa a fazer a reabilitação de forma correta, ele vai voltando a andar e... Imagina a emoção de todo mundo, né? É maravilhoso, né? Então, a esteira aquática é um recurso que poucas pessoas sabem ainda, como você falou, né? Que existe aqui em Alagoas. Os colegas indicarem também, né? Porque muitas vezes o animal chega dias que está sem andar, ou já se tentou alguns tratamentos com medicamento e não tem resposta. E quando a gente tenta a reabilitação, a gente consegue. Né? Até mesmo aqueles casos difíceis. Por exemplo, tem uma lesão significativa em coluna. O animal, às vezes, não tem alguns reflexos neurológicos, que é dor profunda. Né? Tem alguns outros reflexos que estão ausentes. Então, a gente consegue observar que aquele animal, muitas vezes, consegue no ponto certo, né? Vocês conseguem fazer o diagnóstico de forma correta para ir naquele ponto e ajudar na reabilitação. Aí a gente observa que o benefício da esteira, especificamente, ele faz com que o animal fique mais leve. Ele consiga executar aquele exercício. Sim. E a gente estimula muito o andar medular, que é um andar que não é consciente. Às vezes a gente vê aquele cachorrinho com andar um reboladinho diferente, é esse andar medular, não é coordenado. Então, para o tutor, eu me coloco muito no lugar deles. Imagine, você que tem cachorro, né? Você imagine a gente com um cachorrinho em casa e de repente esse cachorro para de andar. Do nada, né? E acontece. Eu tenho um paciente que desceu de uma cadeira, parou de andar. Paciente brincando na pracinha, né? Pula de um banquinho, ou tem um atrito, ou escorrega. Acontece. Pode acontecer. Principalmente naquelas raças que têm predisposição de parar de andar. Quais, por exemplo? Bulldog inglês, bulldog francês. É mesmo, Carla? Existe essa predisposição de algumas raças mesmo? Existe. Porque assim, falando dos bulldogs especificamente, eles têm uma característica em coluna que se chama hemivértebra. Muitos criadores... Pug também? Pug também. Muito bem lembrado, esses braquicefálicos. Então, a gente vê que existe uma característica em coluna que alguns criadores consideram até normal. E até fiz uma postagem no Instagram da clínica enfatizando, né, que hemivértebra não é normal. Uma coisa que pode causar dor e paralisar o seu animal não pode ser considerado normal. Então, ele já tem essa característica de uma anormalidade em coluna. Sim. Então, se o animal... Aí vale uma dica importante para todo mundo. Se o animal sobe escada, se o animal sobe degraus, aquele animalzinho que sobe e desce da cama todos os dias, ali vai se formando microtraumas na coluna. Então, esse animal, mais lá para frente... Por isso é importante se a gente realmente dá acesso ao pet para subir no sofá ou na cama, ter uma escadinha, é isso? Você recomenda? Sugere? Se for uma rampa, uma rampa é melhor, mais né? adequado. Sim. Né? E sempre observar o tamanho do animal, porque eu sempre faço essa comparação para o tutor, né? Porque tem tutores e até colegas veterinários que indicam, ficam chateados. Mas como ele não vai subir mais? Ele sobe na cama há anos. De boa, né? De boa. Aí eu falo assim, olha, imagina uma coisa maior que você. Você pula isso e depois desce disso. O que você acha que vai acontecer? Não só com a coluna, articulação, quadril. Então, é uma coisa assim, que você tem que ter cuidado de agora. Mas é bem lembrado você fazer essa comparação. Vamos trazer para a vida humana. A gente vai querer subir no muro, a gente se, né, contorce todo. E para pular? Para pular é outro processo, né? Que o joelho senta, a coluna senta. Então,
fazendo o comparativo, é mais ou menos assim que funciona o animal. É como se fosse um muro que ele sobe, né? Tem um obstáculo para ele subir e depois para ele descer. E reforçando nessa questão que quando esses animais chegam sem andar, eu fico me colocando no lugar, né? Poxa vida, deve ser muito difícil. Então, quando a gente consegue reabilitar, mesmo ele tem ainda dificuldade em andar, mas ele está andando. Ele está se movimentando, né? Ele está sem dor. Então, ele volta a interagir com a família. Ele volta a se alimentar melhor. Então, eu sempre falo que reabilitação é trabalhar com bem-estar e qualidade de vida. Se o animalzinho está bem, a família está bem, né? Então, essa questão desses cuidados, as pessoas têm que pensar nisso. Até na rua. Você tem a chihuahuazinha, né? Tenho. A Mona Lisa. Então, assim, o que acontece? Até na rua. As calçadas irregulares. Aquilo é alto para ela. Exatamente. Qualquer batentezinho já se torna um obstáculo imenso. Então, o que acontece? Você tem que ter cuidado nos ambientes que seu animal anda. Então, em casa, o piso muito escorregadio, né? Olhar os pelinhos. Principalmente quando vai ficando mais idoso, né? A questão dos pelinhos, as unhas, né? Não deixar muito grande para não ficar escorregando, aquelas patinando. almofadinhas que tem embaixo da patinha, aquilo ali é um antiderrapante natural dele. Então, muita gente chega na clínica, né? Os pacientes chegam na clínica com os pelos enormes ali. Então, ele escorrega na própria patinha. Então, são coisas que, dentro da consulta... Você orienta, por isso né? Que a consulta demora conscientiza. Não é à toa que a consulta demora, né? Demora. Então, a gente avalia tudo isso. O ambiente, atividade física. O próprio peso do cachorro, né? Peso, muito bem lembrado. Que você até falou, a Mona Lisa tá gordinha, viu, Deise? Eu lembro. Então, que ela assim, é bem pequenininha. O peso, assim, não só para as articulações, mas já é comprovado em artigos científicos que quanto mais pesadinho o animal, ele vive menos. Porque ele pode desenvolver uma diabetes, disso. Ele pode desenvolver um problema cardíaco, exato. Uma endocrinopatia, né? Então, vai sobrecarregando as articulações, coluna, e os órgãos internos, né? Isso a longo prazo não é saudável. E a gente sabe, né, Carla, que tem muita gente assim que vem com essa conversa, mas ele é tão bonitinho, gordinho, mas não é bom para a saúde dele, né? Tudo que você já mencionou aí, do ponto de vista respiratório, do ponto de vista articular, cardiológico, cardíaco, isso pode trazer malefícios para a saúde dele. Então é importante manter o animal no peso ideal para o tamanho dele e a idade também. E muita gente tem dúvida, né? Qual o peso ideal? Então eu sempre peço assim para os tutores, vê se tem cinturinha. Se tiver cinturinha, tá dentro dos padrões. Tem que ter uma cinturinha. Então lá nem em casa tá dentro do... Tá todo mundo gordo lá em casa, todo mundo bolinha. Tem que palpar uma cinturinha. Agora, a costela não pode estar palpável, né? Sim, porque quando a costelinha tá palpável, aí tá porque abaixo tá magrinho, do peso, né? Mas sempre veja se tem uma cinturinha, porque o que acontece? Às vezes, em casa, a gente não percebe. Esse é um testezinho que é, assim, simples, mas que serve pra gente entender, né? O teste da cintura que Carla falou aqui. A gente tá nesse bate-papo aqui, é um assunto sério, mas que a gente precisa levar leveza a vocês. E aí, entendam o que Carla falou. Dá uma palpada na cinturinha para perceber se realmente o pet tá acima ou não do peso, né, Carla? E tem outro teste simples assim que a gente tem essa percepção? Tem as caminhadas, né? Tem pacientes como a gente, quem é sedentário não consegue fazer uma caminhada sem ficar ofegante. O Joey, o meu braquicefálico, ele não consegue caminhar 200 metros que fica para morrer. Meu Deus do céu. Mas assim, essa também é uma característica da raça, né, Carla? De não poder andar muito por conta já do focinho, né? Da anatomia. Agora, os braquicefálicos, a gente tem que ter muito cuidado com o piso, horário de caminhar. Porque ele já tem uma anatomia que dificulta a respiração. Sim. Né? Então, não é só a condição física, né? Cardiorrespiratória. Tem que ver a condição do ambiente que favorece essa dificuldade de respirar. Né? Mas assim, esse teste da cinturinha é interessante, então os tutores em casa já deem uma olhadinha, né? E veja se eles ficam muito cansados, porque na caminhada, porque alguns pacientes a gente coloca em esteira aquática com esse objetivo de perda de peso. Sim. Né, também. Então a gente observa que essa perda de peso é uma atividade física acompanhada, regrada, feita no horário adequado, com tempo adequado, ela pode beneficiar muito. Pode ajudar, né? O pet, então, né? é bom até você tocar nesse assunto da caminhada. Por exemplo, um cachorrinho que não é acostumado a fazer caminhada. Como é que a gente percebe a quantidade de percurso ideal para que ele não venha a se prejudicar, para que a gente não exagere e para que a gente também... você só caminha o quê? 50 metros é insuficiente. Então, assim,
Na sua percepção, tem um mínimo de percurso para que ele venha a começar a ter benefícios e venha a perder peso, a eliminar gordura? Assim, cada paciente é individualizado nessa questão, porque você tem que observar se tem essas comorbidades, você tem que observar também a idade. Claro que um filhote, ele vai ter muito mais energia, disposição do que um paciente idoso. Sim. Então, no paciente, assim, que é o meu foco, né? Paciente idoso que tem problema articular, a gente estipula um tempo mínimo, a gente sempre vai por tempo. Então, 15 minutos, 20 minutos, 15. Podendo, né, ir prolongando conforme a adaptação daquele paciente. Então, é importante também o tutor observar como é que está a respiração do pet, né? Dentro da reabilitação, a gente vai trabalhando por semanas. Então, é como um ser humano, a gente vai melhorando a questão cardiorrespiratória para que aquele exercício seja benéfico. E que ele possa ganhar resistência para fazer essa caminhada sem ser prejudicado. E tem que observar também coisas simples, assim, a respiração, a linguinha ficar de fora. Então, se a linguinha mudou de cor, ficou mais azuladinha, né? Era rosinha e ficou com uma corzinha diferente. Então, isso é indicativo que alguma coisa não está bem, então. Né? Mas na reabilitação, a gente trabalha com tempo. Sim. Né? E com esses cuidados, nesse ambiente que ele vai andar, para que não se machuque. Por exemplo, dando um exemplo bem prático recentemente, eu tratei há 2 anos uma coge que luxou o joelho, e aí nessa luxação de joelho há 2 anos, a gente fez a reabilitação, ela está bem. E agora, recentemente, o Dia das Mães, as tutoras caminhando com ela numa pracinha, ela brincando luxou o outro joelho. Eita, caramba! Então, a gente está num tratamento... Ela já é idosa, a cadelinha? Ela tem 6 anos, uns 5 anos. Então, agora, ela luxou o outro joelho. Então, numa brincadeira, numa praça, entende? Então, é uma dica que fica importante também para os tutores, que reabilitação não é só quando tiver o problema. É preventivo, né? Então, a gente marca uma consulta nessas raças que são mais predispostas para poder fazer orientações nutracêuticos, alimentação adequada, ver se o peso está adequado, se o animal ele tem acesso à rua. A gente vê muito hoje em dia, né, os tutores com os pets muito dentro de casa. Então, o animal ele precisa. A gente sabe que não absorve vitamina D, né, como ser humano, mas o sol tem outros benefícios, libera endorfina, dopamina. Então, precisa ir para socializar também, né? O lance de socializar. Isso, os cheiros da rua. Então, tudo isso causa bem-estar, qualidade de vida, né? A gente preza muito isso. Porque se o animal manter o pet só confinado dentro de um apartamento ou dentro de casa não é legal. Por isso da importância de passear, até para o próprio tutor, socializar com outras pessoas e outros animais. Fazer com que o pet socialize e não venha ficar um animal arisco, antissocial, né, Carla? Hoje em dia a gente tem na clínica também um espaço para creche, né? Sim. Então a gente tem uma cadelinha que ela tem dificuldade de socializar, porque ela já não tem esse contato com outros pets. Então... E reforçando, né, a gente tem esse espaço para esses pacientes idosinhos com problema articular, porque a gente sabe que é diferenciado, né, essa observação no ambiente. Sim. Então, a gente tenta ver como é que a gente vai trabalhar essa parte comportamental para adequá-la, porque ela não tem contato. Então, com a família, ela é super dócil, mas com outros pets, ela não é. Então, ela não tem esse contato, esse convívio. Então, isso é importante, né? Carla, fala um pouco mais também, você que falou sobre acupuntura, neurologia, vigilância em saúde também, se você puder falar um pouquinho. E dos cursos que você realizou, né? Fisioterapia e alimentação natural. Então, assim, essa questão da alimentação natural também para o pet, para manter um regime, para manter o peso, né, adequado dele, para não perder nutrientes, né? Por isso da importância também da gente, se puder, creio eu, né? Além da ração, agregar valor a essa ração. Como, por exemplo, um petisco específico. Às vezes o pet está com dificuldade de comer a ração, muda a ração, mas ele ainda não quer a ração, quer um outro tipo de comida. Fala um pouquinho sobre. A ração, eu faço as dietas, né, dentro da alimentação natural, que foi uma coisa que eu observei também junto dessas especializações que eu fiz. Eu observei assim, o alimento para a medicina chinesa é uma coisa muito importante. O alimento e o ar que você respira, porque tudo isso vai trazer saúde ao seu organismo. Então, se a gente faz acupuntura, faz uma consulta neurológica, adequa a medicação, né, daquele paciente que tem crise epilética, tá tudo certinho. Mas se a alimentação dele não tá adequada, é o que vai nutrir seu corpo.
Então, a alimentação natural, a alimentação natural ou bioapropriada, como algumas pessoas conhecem também, eu sempre falo para os tutores, não é fácil. Não é fácil, mas são muitos benefícios. Não é igual você abrir um saco de ração e colocar lá no potinho. Sim. Então, a alimentação, ela tem que estar adaptada à vida do tutor. É possível você fazer alimentação natural? Joia, vamos fazer. Porque você tem que cozinhar, ou a bioapropriada você vai dar os alimentos mais crus, né? E se você, para a sua vida, para a sua família, para o seu pet, ele aceita e a ração é mais prático para aquela família, joia. Mas compra uma ração premium, super premium, adequada a cada fase de vida do seu pet. Pois é, porque tem gente que também não pensa nisso, né, Carla? Eu tenho todos os meus cachorros, os 4, eles já estão na idade acima de 7. Então, eu já compro aquela ração específica para a idade deles. E tem gente que acha que colocar qualquer ração serve, tá bom, e que é suficiente. Então, assim, tem que ter responsabilidade até na alimentação do pet para manter a saúde dele, né? A gente tem um vasto muito grande, né, de alimentações no mercado. Então, eu sempre falo assim, peça a orientação do seu médico veterinário, porque ele vai saber indicar o melhor. Sim. Tem tutores que chegam lá na clínica falando de ração que eu nunca ouvi falar. Né? Então, o mercado pet, ele está crescendo muito. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente oferece e de onde a gente compra. Que isso pode prejudicar a saúde, né? Do ponto de vista ósseo, do ponto de vista alimentar mesmo, de desregular, né, a estrutura do pet. Porque se existe rações, né, para um cão sênior, existe rações para filhote, para um gato castrado, existe rações para um cão obeso, é porque dentro daquela formulação tem nutrientes específicos tem para tratar da saúde. Para aquela fase, aquela necessidade individual de cada cãozinho ou gatinho. Né? Então, assim, é importante que as pessoas deem importância ao que você oferece. Eu sou muito adepta à alimentação natural, né? Eu acho que traz muito benefícios. Tem pets que eu acompanho desde filhote. Então, reforçando para as pessoas, não é só da comida. A alimentação natural, ela é equilibrada como um nutricionista humano. Sim. A gente divide, né, categorias, proteínas, carboidratos, legumes, vegetais, vísceras. Então, cada componente desse, ele vai com um peso específico e a alimentação natural precisa ser suplementada, que é um dos erros mais comuns que a gente observa dos tutores que procuram a clínica. Eu dou comida em casa, eu estou fazendo, mas a suplementação, né? Se você for ver a ração, ela tem a suplementação. Tem algumas coisas que a gente precisa Por isso que é importante variar, mas dentro daquilo tudo que você vai ter de orientação do médico veterinário. Por exemplo, eu vou levar meu pet para ser consultado pela Carla Loureiro. Carla, eu posso inserir, por exemplo, batata doce, eu posso inserir um ovo cozido? Como é que eu devo fazer? Qual a sua orientação? Eu sei que não é para retirar a ração, mas eu posso agregar os dois? Então, aí você vai dizer de acordo... Você tem que ter muito cuidado, né? Porque o animal chega à obesidade dessa forma. Porque você está dando 2 grupos alimentares. Agora, claro que você pode dar um petisco saudável. Você pode fazer um chips de batata doce, por exemplo. Né? Então, tem coisas que você pode... E não dá todos os dias, né? É tipo de vez em quando. Se for tudo calculadinho, sim. Pode. Se for tudo calculado. Sim, calculadinho, a fruta é saudável para o pet. Agora, sempre reforçando, dentro desse mundo, né, da alimentação, que muitas pessoas não têm cuidado é com a limpeza dos dentes. Né? Porque a boca, ela é uma fonte de contaminação que pode... E de bactérias, né? De contaminação por bactérias ou por outros patógenos que podem entrar na corrente sanguínea e prejudicar órgãos, que a gente às vezes nem imagina isso. Não tem nem noção. Eu já atendi pacientes com insuficiência renal, outras questões bem complicadas vindo da boca, né? Então, assim, quem tem filhotinho, acostumado desde pequeno, e quem tem os pets de adultos que não tem esse costume, você pode pegar uma escovinha, começa a colocar um patezinho, né, de gatinho, de cachorrinho, e vai acostumando aquele pet com aquela manipulação da boca. Aí, com o tempo, você troca para pasta, que ele não vai saber. Sim. Aí você vai escovando. Aquela pasta específica, né? Lembrando que não é para dar qualquer pasta. Pasta humana, não, pelo amor de Deus. E nem assim, e as pastas que a gente indica são as pastas que têm ação enzimática. Elas são um pouco mais caras, mas elas são objetivamente para aquele foco de limpeza. Ideal para, né? Ideal para. Então, não é qualquer pasta. Carla, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Gostaria muito de conversar mais, porque assim,
a infinidade de cursos que você tem, de especializações, dá pra gente conversar o dia inteiro se deixar. Mas que você fizesse suas considerações finais, se tiver alguma dica relacionada à saúde do pet, como você deu uma dica simples, né? Para saber se meu pet tá acima do peso, deixa eu fazer o teste da cintura. Se tiver alguma outra dica simples, né, para que o tutor tenha essa percepção e esse cuidado, até que ele possa levar o animalzinho dele para uma consulta com um profissional como você, passa aí pra gente para que eles entendam um pouquinho mais. Eu gostaria de reforçar na parte da neurologia, né? Sim. Então, se o seu pet tem tremores involuntários, tem dificuldade em andar, né? Tem crise epilética, não dorme bem, troca o dia pela noite, né? Observar mudanças de comportamento, agressividade ou muito sono. Buscar um neurologista veterinário, né? Acho que é muito importante. Sim. E ficar também de olho no ambiente onde o animal está, né? Que pode se prejudicar a coluna, o quadril, o joelho. E a prevenção, né? Não buscar o especialista só quando o animal estiver doente, mas buscar a prevenção, orientações ainda agora. Para não chegar na situação crítica que muitas vezes não consegue reverter, né, Carla? Tem situações que o animalzinho não volta a andar, mas assim, o animal cadeirante, ele é feliz, ele pode ser feliz, desde que você controle a dor, né? Tem animais que estão até aí, né, muitos precisando de adoção. Exatamente. Os especiais, que têm 3 patinhas. Exatamente. Né? Então, eles conseguem se adaptar. Então, a a acupuntura, a reabilitação da forma geral, ela adapta também o paciente a essa nova realidade. Eles são felizes também nas cadeirinhas de roda. Muitíssimo obrigada, Carla. Você sempre esclarecedora, de uma forma leve, de uma forma serena, passando todo o seu conhecimento, né, aqui pra gente. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez, reforçando. Gente, agradeço muito a Carla, ela que sempre é pontual em todos os assuntos que ela traz pra gente. E você que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, @petvidamcz, @petvidamcz, para estar por dentro de tudo que acontece nesse universo muito maravilhoso que é o universo pet, o universo animal, cães, gatos, outros animaizinhos que você gosta, que você tem o maior respeito. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.